Olá, pessoal. Sou a professora Lidiane e nessa videoaula nós vamos fazer a resolução de um exercício proposto do livro do Eliseu Martins, lá do capítulo 5. É um exemplo bem prático, bem interessante, que dá para a gente colocar mesmo na prática aquilo que nós compreendemos em relação ao que foi ensinado no capítulo 5, tá bom? Vamos ler aqui a questão. Diz assim: a indústria Aniel produz sabão em pó e sabão líquido, ambos específicos para lavagem de roupa à margem dos rios do Nordeste brasileiro. Em determinado período, produziu 20 mil caixas do sabão em pó e 16 mil frascos do sabão líquido. Então, assim, o que nós colhemos aí de informação nesse primeiro momento? Que nós vamos ter que calcular o custo aí de dois produtos, sabão em pó e sabão líquido. E nós temos também a quantidade aqui da produção, né? Foram 20 mil caixas do sabão em pó e 16 mil frascos do sabão líquido. Eu sempre aconselho, quando você for resolver uma questão de contabilidade de custos, principalmente questões práticas, que você vá fazendo a coleta das informações, né? Vá lendo a questão e vá tirando ali, anotando do ladinho as principais informações que você vai precisar para realizar os cálculos, tá bom? Vamos às demais informações. Logo em seguida vem aqui a tabelinha, né? Com os custos diretos, no caso, matéria-prima e mão de obra, tá aqui. Para produzir lá a quantidade de 20 mil caixas, né, de sabão em pó, foram necessários aí 12 mil quilos de matéria-prima, tá? Sendo que cada quilo custa R$2. E foram necessários aí quantas horas de trabalho? 6 horas. Sendo que cada hora custa R$5. Para o sabão líquido, para produzir lá, no caso, 16 mil frascos, né? Foram necessários aí 8 mil quilos de matéria-prima e 3 mil horas, tá? Então, aqui os custos diretos já estão já identificados, né? Como eu disse, com medidas de consumo e os devidos valores, né? Só a gente fazer a multiplicaçãozinha aqui para saber quanto foi utilizado de matéria-prima e de mão de obra, né? Porque ele está dando a quantidade aqui da matéria-prima e está dando o valor do quilo, é só multiplicar. A mesma forma na mão de obra. Ele está aqui a quantidade de horas que foram utilizadas e o valor de cada hora. E logo a seguir, está aqui a relação dos custos indiretos de produção. No caso aqui, esses custos nos seus valores totais, que é para que nós venhamos o quê? A fazer a distribuição para os dois produtos, né? Para o sabão em pó e para o sabão líquido. Então, aqui, quando eu somo todos os valores aqui dos custos indiretos de produção, que é a supervisão, a depreciação, o aluguel, o seguro, a energia, esses gastos gerais aqui, ou custos indiretos, se eu somar aqui os valores, o total deles é de 24 mil, tá bom? Então, já mais informações aqui. O que a questão nos diz mais? Os custos de matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos de produção são comuns aos dois produtos, né? Aqueles valorzinhos lá que eles deram para cada custo indireto foram utilizados na produção dos dois. Aí não dá para saber ao certo quanto foi utilizado em cada produto. Por isso é que nós vamos ter que fazer o quê? O rateio. A Aniel possui contrato de demanda da energia elétrica com a concessionária, pela qual ela paga apenas uma quantia fixa por mês e não mede consumo por tipo de produto, ou seja, a energia elétrica para eles é um custo fixo, né? Não varia com a produção, pelo fato de ser um contrato.
Os custos indiretos de produção são apropriados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra. Ou seja, essa fábrica, ela faz o rateio dos custos indiretos de produção com base na mão de obra direta, tá? Então, a questão já traz a nossa base de rateio. Outra informação importantíssima, de acordo com o tempo de mão de obra direta empregado na produção. Informação importantíssima. Aí, qual é o tempo para cada produto? Ele dá por unidade. Para produzir uma caixa de sabão, é necessário 18 minutos. São necessários aí 18 minutos. Para produzir aí um frasco de sabão líquido, são necessários 11,25 minutos. Ok? Então, aqui para uma unidade, mas vocês viram que foram produzidas 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos do sabão líquido. O que é que a questão quer, afinal, né? Então, ela ainda nos acrescenta aqui algumas informações sobre, no caso, a máquina, tá, gente? Olha, vamos ler aqui. A indústria utiliza em sua produção uma máquina que, devido à corrosão, tem sua vida útil física e econômica limitada pela quantidade de matéria-prima processada. A vida útil ela é estimada pelo fabricante do equipamento em 400 mil quilos de processamento de matéria-prima. Ou seja, geralmente nós temos o quê? Uma quantidade de anos como vida útil, mas no caso dessa máquina, a questão nos deixa bem claro que essa máquina que é utilizada na produção, a vida útil dela depende da quantidade de matéria-prima que ela utiliza, que ela processa. Sendo que o limite dela, ou seja, a vida útil dela vai durar até ela processar 400 mil quilos de matéria-prima. Quando ela chegar, esses 400 mil quilos aí, ela não vai mais ter condições, né, de continuar operando. Então, é o limite dela. Quanto tempo a fábrica vai levar? Vai depender da quantidade de matéria-prima que ela vai processando diariamente, mensalmente, anualmente, certo? Então, não tem um valor, uma quantidade aí de tempo específica. Foi adquirida por 320 mil e seu custo ainda não está incluído na relação acima. Isso quer dizer que nós vamos ter que calcular a depreciação dessa máquina, porque ela não foi inclusa lá junto com os demais custos. Até porque a forma dela se depreciar é diferente, né? Então, o que a questão quer? Na letra, ela quer um quadro de apropriação dos custos aos produtos, ou seja, ela quer saber o custo total de cada produto. E na letra B, ela quer o custo unitário desses produtos, tá? Então, nós vamos começar fazendo o quê? Seguir os passos, né? Na verdade, a questão já nos deu o primeiro passo, que é a separação dos custos diretos e indiretos, não é isso? Então, nós já vamos direto para o segundo passo, que é a alocação da matéria-prima, né? Dos custos diretos, no caso. A alocação dos custos diretos, nós vamos começar por quem? Pela matéria-prima, que ele já deu também na questão uma tabela bem clara, né? Só para a gente fazer as multiplicações. Tá aqui os dois produtos, sabão em pó, sabão líquido. Tá aqui a quantidade que foi utilizada de matéria-prima para cada produto, 12 mil para o sabão em pó, 8 mil quilos, 12 mil quilos para o sabão em pó e 8 mil quilos para o sabão líquido. Como eu sei que o valor do quilo custa R$2, é só fazer a multiplicação. 12 mil quilos vezes R$2, 24 mil. 8 mil quilos vezes 2, 16 mil. Pronto. Então, o custo com a matéria-prima para o sabão em pó vai ser 24 mil e para o sabão líquido vai ser 16 mil. Mão de obra, né? Porque lá na tabela dos custos diretos, ele nos deu os dados tanto da matéria-prima como nos deu os valores da mão de obra. Mão de obra, foram necessários aí 6 mil horas para a produção de sabão em pó, sendo que é R$5 a hora, então eu só faço multiplicar 6 mil vezes 5, 30 mil. Então, o custo da mão de obra atribuído ao produto, 30 mil. Para o sabão líquido, 3 mil horas foram necessárias, né?
para produzir lá aqueles 16 mil frascos. Então, vezes 5, que é R$5 a hora, 15 mil, certo? Então, esse aqui vai ser o custo direto da mão de obra atribuído ao sabão líquido, ok? Vamos agora à situação da máquina, né? A depreciação da máquina. A gente tem que calcular, já que a questão não deu a taxa, não deu o fator, né, de depreciação. Então, como que eu faço para calcular isso, gente? É muito simples. Eu vou dividir o custo de aquisição, ou seja, qual foi o valor da máquina? 320 mil. Pela sua vida útil. Ela não tem um tempo específico como vida útil, mas ela é capaz de processar aí 400 quilos de matéria-prima. Então, eu vou dividir 320 mil por 400 mil. Aí eu vou encontrar o fator da depreciação. Quer dizer, ela vai se depreciar aí 0,8 por quilo, né? Cada quilo de matéria-prima processada, ela se deprecia, ela perde aí 0,8 no seu valor, certo? Ou no seu tempo de vida útil. Ok? Então, vamos calcular quanto essa máquina se depreciou nessa produção do sabão em pó e do sabão líquido. Foram utilizados lá, nós calculamos, né, 12 mil quilos de matéria-prima, né, que a questão deu lá no início, que nós utilizamos agora há pouco no cálculo da matéria-prima. 12 mil quilos. Se o fator de depreciação é 0,8, eu faço só a multiplicação. 12 mil vezes 0,8. Encontra aí R$ 9.600. Ou seja, na produção de sabão em pó, essa máquina se depreciou, perdeu aí um valor aí de R$ 9.600. Sabão líquido, 8 mil quilos, né? Ela utilizou de matéria-prima, multiplicamos aí pelo fator de depreciação, pelo valor que ela perde por quilo, né, de depreciação. Então, multiplico, ela perde aí 80, como se fosse 80 centavos, né, por quilo que ela perde. Então, 8 mil vezes 80 centavos, quer dizer, ela perdeu aí nessa produção, essa máquina desvalorizou, né, caiu aí R$ 6.400, ok? Então, já tenho aqui a depreciação dessa máquina que tem como vida útil o processamento de matéria-prima. Agora, nós vamos para o rateio, tá, gente? A questão nos disse que a base de rateio é o quê? A mão de obra, certo? É o tempo de mão de obra. Então, vamos fazer aqui o cálculo do rateio para cada produto. Nós vimos, a questão nos disse que eu gasto, ou a fábrica, a pessoa que está fabricando lá, ou as pessoas, né, os funcionários, eles levam 18 minutos para fabricar uma caixa de sabão em pó, certo? Aí e quantos minutos vão ser necessários, então, para fabricar 20 mil caixas? Porque foi essa quantidade que foi fabricada, 20 mil caixas. Então, se eu pegar 18 minutos e multiplicar por 20 mil, eu encontro 360 mil minutos. Ou seja, para essa produção foram necessários 360 mil minutos. Mas eu quero transformar esses 360 mil minutos em horas. Tá? Então, minuto em hora eu faço o quê? Divido por 60, porque uma hora tem 60 minutos, certo? Vou transformar da unidade menor, que é minutos, para a maior, que é 60. Então, quando for assim, eu divido, certo? Então, 360 minutos dividido por 60, 6.000 horas. O sabão líquido foi 11,25 minutos, né? No caso, por frasco. Foram 16 mil frascos, então 180 minutos. Para saber quantas horas, é só dividir por 60 minutos e encontro 3.000 horas. Na verdade, gente, eu só estou mostrando aqui para vocês como que é feito o cálculo, mas a questão, ela já até disse lá, né, na relação dos custos diretos, que era utilizada essa quantidade aqui de horas, né? 6.000 horas para a produção de sabão em pó e 3.000 horas para a produção de sabão líquido. Só estou mostrando o cálculo. Agora, sabendo que eu já tenho a quantidade de horas de cada produto, então, agora eu já tenho a base de rateio, né? Porque a base de rateio é o quê? O total da mão de obra.
Qual é o total da mão de obra, então? O tempo de mão de obra? Se eu utilizo 6.000 foram 6.000 horas para a produção do sabão em pó e 3.000 horas para a produção do sabão líquido, no total, então, foram necessários o quê? 9.000 horas. Então, para fazer o rateio e com base na mão de obra, eu vou precisar desse total de 9.000 horas, representando 100%. E aí, só para o sabão em pó, foram quantas horas? 6.000 horas. E 6.000 horas vai representar quantos por cento? 66,67%. Agora que eu tenho percentual de mão de obra só do sabão em pó, eu vou aplicar esse percentual no total dos custos indiretos, que é o que eu quero distribuir. Né? Então, lá no primeiro slide do questão, vou voltar para vocês relembrarem, tá? Aqui, ó, tá aqui a relação de todos os custos indiretos. Quando eu somei todos eles, eu encontrei 24.000. Então, quer dizer que eu tenho 24.000 de custos indiretos. Aí eu preciso distribuir para cada produto, né? Quanto cada produto vai absorver desses 24.000? Eu já sei que o sabão em pó vai absorver 66,67%. Então, vai ser o quê? 24.000 vezes 66,67%, que corresponde a 16.000. Tá aqui, ó. Então, de custo indireto atribuído ao produto sabão em pó vai ser 16.000 reais. O restante vai ser com sabão líquido. Já que só são 2 produtos, né, gente? Os dois juntos não representam 100%. Se eu já utilizei 66,67%, então estão faltando aí 33,33% para fechar aqui os 100%, né? Então, o produto B, que é o sabão líquido, vai ser 24.000 vezes 33,33%. Corresponde ao quê? A 8.000. Ah, professora, não entendi, eu quero fazer mesmo cálculo. Ótimo, melhor ainda. Então, se você quer fazer o cálculo do rateio do sabão líquido, você vai pegar aqui, ó, 9.000 horas, representando 100%. E, no caso aqui, vai ser, como para o sabão líquido é 3.000, foram utilizadas 3.000 horas. Então, vai ser 3.000, tá? Correspondendo a X. Aí você calcula o meio pelos extremos e você vai encontrar esse percentual aqui de 33,33%. Aí você aplica os 24.000, ok? Agora que eu já tenho todos os valores, que eu já fiz a distribuição dos custos diretos, o rateio dos custos indiretos para cada um dos produtos, agora eu vou responder a letra A e a letra B. A letra A, ele quer o custo total. Então, eu vou fazer aqui, ó, o custo total de cada um dos produtos. Eu tenho 2 produtos, o sabão em pó na primeira coluna, e o sabão, aliás, na segunda coluna, e o sabão líquido na terceira coluna, tá bom? E aí, na primeira coluna, eu coloco a relação dos custos. Eu tenho os custos diretos, matéria-prima, mão de obra e a depreciação daquela máquina, que a vida útil dela é de acordo com a utilização de matéria-prima, então ela entra aqui como custos diretos e o total dos custos indiretos, tá? Se eu quiser especificar, aliás, se eu não quiser especificar aqui os custos diretos, eu faço só o somatório, tá bom? Mas eu coloquei aqui para ficar mais claro. Então, eu encontrei lá, vamos primeiro fazer aqui só o sabão em pó. Eu encontrei lá no cálculo da matéria-prima o valor de 24.000 para o sabão em pó. Lá na mão de obra, eu calculei 30.000 para o sabão em pó. A depreciação da máquina foi 9.600 lá para o sabão em pó. E de custos indiretos para o sabão em pó, 16.000. Somei tudo e encontrei o valor de 79.600, que corresponde ao custo total de produção do sabão em pó. A mesma coisa eu faço com o sabão líquido. Valor da matéria-prima que eu encontrei para o sabão líquido, valor da mão de obra que eu encontrei para o sabão líquido, valor da depreciação da máquina para o sabão líquido e o valor dos custos indiretos para o sabão líquido, totalizando aí 45.400, tá? Então, agora eu já tenho o custo total. Qual é o custo total de cada produto? 79.600 foi o custo total de produção para o sabão em pó e 45.400 foi o custo total de produção para o sabão líquido. E aí eu vou para a letra B. Na letra B ele quer saber o custo unitário de cada produto. Gente, o custo unitário é muito simples. É só eu pegar o custo total, que eu encontrei na letra A, e dividir pela quantidade produzida ou pelo volume de produção.
Então, eu sei que, por exemplo, sabão em pó, eu produzi 20 mil, a fábrica produziu 20 mil caixas. Então, eu vou pegar aqui o custo total que eu encontrei, na questão anterior, 79.600, dividir por 20 mil. Então, o custo unitário vai ser quanto? R$ 3,98. Ou seja, em cada caixa, a empresa gastou 3.990, desculpa, gente, R$ 3,98, tá? Então, em cima desse custo aqui, ela vai acrescentar sua margem de lucro para poder encontrar o valor de venda dessa caixa de sabão em pó. Sabão líquido. O custo total do sabão líquido foi 45.400. A produção foi de 16 mil frascos, então é só dividir 45.400 por 16 mil. Então, o custo unitário, quer dizer, cada frasco, né, produzido custou aí para a empresa R$ 2,00 e vamos aproximar aí para 84 centavos, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido a resolução desse exercício proposto. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.